Cara enxadrista, tudo bem com você? Sou André Basso, treinador de xadrez. Estamos aqui inaugurando uma série nova no canal. Terminamos aquele speedrun e agora eu quero trazer um conteúdo diferente para você que vai ajudar bastante na sua evolução do xadrez. Acredito que mais que o speedrun, porque vai ser um treinamento de cálculo. E treinamento de cálculo geralmente costuma ser algo chato, algo difícil, mas eu quero trazer isso de uma maneira bem legal, interessante e não cansativa para que você consiga entender como calcular do jeito certo no xadrez. Muitas vezes a gente acaba pegando aquelas posições, aqueles exercícios táticos e fazemos tudo errado. Como assim tudo errado, né? A gente pega a posição e começa a chutar lances, né? Ah, aqui você olha a posição, tem o dama captura, tem o torre cheque, tem o esse, e começa a fazer aquela multidão de lances, né? E esse não é o jeito certo de calcular no xadrez. Por quê? Porque quando está jogando, você não faz isso. E o que você faz no treino é o que você vai fazer no jogo. Que adianta o treino você fazer de um jeito e jogar você faz de outro. Eu imagino que você não fica todo o tempo chutando lance numa posição para encontrar o melhor, né? Então, se você faz isso, eu acredito que você gasta muito tempo para jogar xadrez. E às vezes a posição não tem nada de tática e você está gastando aquele tempo precioso para estudar. Então vamos começar essa série nova. O que eu fiz, né? Eu peguei um perfil no Lichess e errei um monte de exercício tático, errei um monte, acertei alguns para ficar balanceando o rating e deixei com 1100 de rating de tática, que eu acho que é um rating que vai ter exercícios bem tranquilos no começo, que geralmente o rating de tática dos jogadores são maiores que os demais, e eu vou mostrar como você faz para calcular uma posição de xadrez do jeito certo, tá? Então, para começar, vamos pegar essa primeira posição aqui, fazer um vídeo aí com em torno de uns 10 minutos, mais ou menos, cada um, para não ficar algo cansativo e, ao mesmo tempo, você aproveite bem esse conteúdo aí. Então, essa primeira posição, o que nós podemos ver, né? Primeiramente, as brancas estão com uma desvantagem material, as pretas estão quase arrematando a partida, isso é um sinal que você tem que ganhar esse jogo o mais rápido possível, tá? Então, o que você pode fazer nessa posição? O único lance forte que a gente vê logo de cara é o dama cheque, e depois que o rei sair, já tem o mate, né? Então esse aqui tá bem mais tranquilo, essa posição aqui. Não tem muito o que calcular nela. Os primeiros exercícios estão bem mais tranquilos. Agora vamos ver essa posição. Geralmente, o que eu gosto de ver para resolver uma posição é você, após o adversário fazer o lance, você vê o que esse lance deixou. Ele acabou de fazer o lance cavalo E2. Primeiramente, está ameaçando nossa torre. E segundo, ele deixou a dama dele sem defesa. Então isso é um indício tático muito forte na posição. Peça sem defesa, muitas vezes ela pode ser um alvo tático na posição. Outro ponto importante também, o rei dele está exposto. E além disso, nossas damas estão alinhadas. Então quando eu tirar essa torre daqui, a dama dele vai perder a proteção. Então um lance aqui como torre cheque e dama captura é muito bem-vindo aqui nessa posição. Vamos pegar um próximo caso. Esse aqui é um caso que tem mais peças. Nosso adversário acabou de fazer o lance cavalo F4, que ocasionou um duplo aqui na posição. Reação natural de boa parte dos jogadores é voltar a dama defendendo o bispo, né? Mas vamos analisar a posição. Primeiramente, vamos olhar os elementos de defesa da posição. O cavalo dele está sem defesa aqui na posição. O rei dele está sofrendo ataque de dama, de cavalo e de bispo. Então, percebe que ele tem algumas ameaças chegando no rock dele. E fora isso, né? Temos aqui um ponto de coincidência. Que o nosso bispo, juntamente com a dama, né? Ponto de coincidência é um termo que tem no livro do Grau, o Tratado General de Ajedrez, livro muito bom. E aqui nós vemos que eu quero fazer dama H7. O que impede de fazer dama H7 dando mate é o nosso cavalo de E4. Então, nós entregamos o cavalo dando cheque. Ele poderia tomar o cavalo, não faria diferença. Peão captura aqui. E dama por H7 mate. Então perceba que a posição, tome cuidado com reações naturais. Quando faz um lance, tenta ver se tem alguma coisa antes de fazer uma reação natural, que seria voltar uma dama nessa posição. Então, o próximo caso, esse aqui é um caso que está bem mais tranquilo na posição. Ele acabou de fazer aqui o lance torre por cavalo na posição. E quando ele faz torre por cavalo, ele deixa a torre dele sem defesa e deixa a torre dele alinhada com o rei. Então, um lance como torre D2 já ganha um material aqui bem tranquilo. Então esse aqui tá bem de boa. Logo logo vai começar a piorar os exercícios, aí vai ficar legal. Esse aqui também parece estar bem tranquilo, né? Você vê que o rei dele tem pouca mobilidade aqui na posição, só tem uma casa, né? A gente tem um peão aqui na sexta, esse aqui é chamado peão pivô. É um peão que ajuda a controlar o roque. E aí, dama G2, é mate, bem simples esse aqui.
Se o rate for mais alto que eu tô mostrando aqui, logo logo vai ficar divertido pra você. Mas no primeiro episódio vamos fazer do início aí. Temos inscritos de todos os níveis aqui, isso é bem interessante. Ele acabou de avançar o peão dele. Após avançar o peão, ele deixou aqui um alinhamento de rei e torre. E esse aqui é um elemento bem interessante. O peão dele tá sem defesa, tem vários lances, mas bispo D5 a gente faz uma cravada e ganha o material. Vamos lá, ele acabou de fazer o lance torre por D6. Primeiramente, o rei dele tem fuga, não tem muito o que pensar no rei dele, mas ele deixou a torre dele sem defesa aqui na posição. E aqui tem um elemento de alinhamento bem interessante, porque as duas torres, elas têm um alinhamento tanto aqui quanto aqui, um alinhamento de cavalo. Teria também um alinhamento de bispo aqui na posição, se fosse o caso. Mas, um lance como cavalo E4 já faz um ataque duplo bem interessante na posição. Vamos lá pegar um próximo exemplo. Esse aqui parece bem tranquilo também. O que acontece nessa posição, né? Ele acabou de tomar nossa dama, né? E reação natural seria capturar a dama. O único lance vai ser a defesa de torre. E depois, torre captura dando um estilo de mate árabe assim, na posição. Mais ou menos um mate árabe. Se a gente mate árabe, o cavalo tá aqui. E a torre aqui. Vou pegar um próximo exemplo. Esse aqui é um exemplo que a gente vê que as brancas estão com grande vantagem material. Mas você tem duas peças na sétima, né? E peça na sétima, geralmente, torre e dama na sétima, né? Peças pesadas, né? Fazem um estrago muito bom, né? Então aqui você pode tomar F2, seria com cheque, e depois capturar o bispo. Não tem muito segredo aqui nessa posição. Vou pegar um próximo exemplo. E aqui parece ter alguns lances interessantes, mas vamos analisar a primeira posição para ver se realmente é o lance, primeiro lance que bate assim quando a gente olha a posição. Temos aqui um rei em posição de corredor, né? Isso dá ideias de possíveis ataques aqui na oitava fila, porém ele tem duas torres, né? Porque é difícil tirar duas torres daí. Segunda coisa que nós temos aqui também temos alguns alinhamentos na posição, né? Por exemplo, esse cavalo, ele pode entrar aqui em E2, aproveitando esse alinhamento de rei e torre. Ele pode entrar em B3 também. Tem outro alinhamento aqui também. Fora isso, peça sem defesa, ele não tem. Mas o que indica que seria mais forte seria o cavalo cheque capturando a torre. E caso depois ele faça a torre captura, nós temos que só se preocupar com a defesa do nosso cavalo. E às vezes lança até como dama por cavalo, pode ser bem interessante também. Porque eu tenho temas de desviar a torre dele que pode vir capturar aqui. E sobrar, talvez, até um corredor aqui na posição. Então, caso você não visualizou a sequência, cavalo cheque. Talvez ele vai acabar a sequência até antes, né? Vamos supor que o rei saia, torre toma, dama toma. E se fizer um torre captura cavalo, dama por torre, e sobra uma torre lá em A1. É uma possibilidade. Mas ele parou por aqui. Seria essa sequência aqui, ó. Se ele fizer, sei lá, dama por ou torre por, dependendo do lance que ele fizer, vamos supor dama captura. Teria essa possibilidade aqui. Vou pegar um próximo caso. Nessa posição nós temos um rei dele aí com pouco espaço na posição. Temos uma torre entrando na oitava. E aqui está controlando as fugas do rei, né? Então, um lance como torre F1 praticamente vai dar mate aqui na posição. Esse aqui, nós temos aí uma torre sem defesa aqui no tabuleiro. Temos um peão passado. E aparentemente temos aí uma ideia de tentar promover esse peão, né? Mas para promover o peão, lembra uma coisa, o peão quando tá na sétima, ele não promove só aqui, ele pode promover aqui também. E aqui. Então depende de você forçar a situação, né? E um lance como dama F1, depois de torre captura, você promove dando mate aqui. E aqui você pode promover tá dando torre aqui. Vamos ver se ele vai dar certo. Ah, deu certo, é com torre. Testando o Lichess aqui. Esse aqui é o famoso mate Philidor, ou mate abafado, alguns chamam. O rei dele ficou preso aqui no canto, né? Basta um cheque e o rei dele acaba perdendo, né? Então, cavalo F7, bem tranquilo.
Vamos fazer mais um exercício aí pra gente finalizar. Depois nós continuamos essa série na próxima semana, tá? O que nós temos nessa posição aqui? Primeiramente, temos aí um bispo sem defesa. Posição. Nosso cavalo está caindo também aqui na posição. Esse é outro ponto importante. E que nós podemos perceber? Temos um peão que está passando também. E o que nós podemos ver nessa posição aqui de lances fortes, né? Chama muita atenção lances como dama cheque aqui na posição. Tem duas casas de cheque interessantes. Mas tem que tomar cuidado aqui na posição com dama cheque. Ele vai jogar dama aqui em G7 aqui, né? Então o que nós podemos fazer nessa posição aí para conseguir sair com alguma vantagem, né? Tem um C6 que é um lance interessante também. Veja bispo captura, dama captura, né? E parece que nosso cavalo não sobrevive aí, né? É que ele complicou um pouquinho, viu? Tanto lance C6 parece interessante, quanto dama cheque parece interessante. A questão do dama cheque é que ele vai jogar dama G7. Ah, tem um lance acho que mais interessante aqui, que acho que é jogar cheque, dama G7 e jogar aqui com C6. E aí a gente tem um peão passando e ao mesmo tempo defendendo aqui a dama. Acho que esse aí faz o lance que faz mais sentido aí. É que ele não quis tomar, né? Eu tava calculando dama G7, que era o que eu tava me preocupando, né? Mas aqui acho que é só tomar o bispo e avançar o peão. Não tem muito segredo, né? Mas olha como que ele complicou. O exercício de 1200, mas ele complicou um pouco aqui. Porque tem alguns lances que chamam atenção, tanto C6 quanto os dois dama cheques aqui, né? Mas as ideias que eu pensei principal seria se jogasse esse, jogar aqui C6. E a posição ficaria bem interessante para as brancas, tá? Então, galera, essa é a série, calcule do jeito certo. Então, ao invés de você ficar pegando a posição e chutar aquele monte de lances, a ideia é que você pegue a posição e veja os indícios táticos, né? Geralmente a gente olha peças sem defesa, olhamos as questões de alinhamentos, peões passados, peças sem mobilidade. Então, tem vários livros legais, é um livro bem legal que eu recomendo para tática, o livro do Dump, livro do Júlio Lapertosa, bem legal esse livro para você estudar indícios táticos. Outro livro bem legal, o livro do Grau, o Tratado General de Ajedrez. E outros livros para exercícios, por exemplo, o Woodpecker Method é um outro livro que eu acho muito, muito bacana. E de vez em quando eu vou trazendo aqui alguns conceitos táticos para ajudar vocês a melhorarem o cálculo no xadrez. Então, vai começar o exercício, vai ter uns exercícios bem básicos aqui no primeiro episódio, mas aos poucos a ideia é que vai melhorar a qualidade dos exercícios aqui, tornando mais difíceis. E podemos levar essa série aí depois, até uns 2.400, 2.500 tranquilamente. Vai ser bem legal, bem divertido e um ótimo treino para você fazer na sua casa aí treinando sobre esse tema, tá? Você pode abrir um perfil no Lichess, ficar fazendo tipo de exercício e tentar evoluir passo a passo juntamente comigo aqui nas aulas. Um forte abraço, galera. Fica com Deus e amanhã, sexta-feira, nossa aula ao vivo, às 10 horas da manhã, falando sobre Mikhail Tal. Espero você lá.